Sejam todos muito bem-vindos ao Educação em Pauta, esse bate-papo promovido pelo Centro do Professorado Paulista, que tem a intenção de trazer para você visões, pontos de vista, soluções, discussões, tudo para melhorar a qualidade de ensino, a vida do professor, a vida de alunos, a educação como um todo. Hoje, eu tenho aqui comigo 3 nomes de peso que fazem muita diferença nesse cenário, nessa discussão toda. E, em primeiro lugar, eu quero apresentar o nosso convidado, que é o Dr. Evandro Pelarin, ele que é juiz titular da Vara de Infância e Juventude de São José do Rio Preto e palestrante, nessa área de direito da criança e do adolescente. Dr. Evandro, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao Educação em Pauta. Eu que agradeço. E agora eu vou para as pratas da casa, Temos 2 aqui nomes incríveis. O professor Silvio dos Santos Martins, ele que hoje é o presidente do Centro do Professorado Paulista, tem aí uma longa carreira na área da educação. Professor, muito bem-vindo. Muito obrigado e muito feliz por participar do Educação em Pauta. A gente que agradece. E, por último, mas não menos importante, é o Alessandro Soares, o nosso diretor-geral administrativo, que tem feito um trabalho incrível pelo interior de São Paulo, conversando com os professores. Ele vai falar um pouquinho disso com a gente também, mais para frente. Mas primeiro eu queria agradecer a sua presença aqui, Alessandro. A gente que agradece poder trazer esse assunto tão importante para os educadores, para os docentes, né? É muito bom o CPP estar conectado à realidade dos professores. Olha, eu queria começar esse nosso bate-papo aqui com um assunto que eu sei que preocupa muito a sociedade como um todo. Afinal de contas, a educação, ela deveria ser um dos pilares, da nossa sociedade. É um assunto chato, um assunto que a gente fica muito triste, que é a escalada da violência nas escolas e uma consequente, um adoecimento, vamos dizer assim, da saúde mental do professor. Eu queria entender de vocês como vocês enxergam essa questão, ao que vocês atribuem esse fenômeno, vamos dizer assim. Bom, nós observamos essa situação cada vez, ao que parece, mais grave, envolvendo violência contra professores no ambiente escolar, já de algum tempo, não é de agora, Aí a gente busca as causas. Quais serão as causas, ou pelo menos aquelas que são preponderantes? E, de fato, nós precisamos também refletir mais e criticar um pouco a legislação que nós temos hoje aí. Nós precisamos também fazer essa crítica de uma forma clara, transparente e observar aquilo que o legislador poderá nos ajudar reformando as leis que estão em vigor para ajudar o professor, para que o professor possa ter mais tranquilidade, mais paz, para poder cumprir aquele que é o seu dever, o dever de passar o conteúdo programático, de ensinar, enfim. Então, acho que esse é um dos aspectos, a legislação. Sim, e vocês entendem como isso? A legislação é mais um dos fatores, são várias as causas, inclusive o envolvimento da família junto às escolas. A gente tem percebido nas viagens que eu tenho feito, viu, doutor Evandro, o afastamento da família, a falta de conexão da família junto às escolas, junto aos professores. A gente visitou algumas escolas que a gente pôde notar que a família que se engaja na escola, que está ali presente, o seu filho tende a ser um filho melhor. Nós tivemos um exemplo em São José do Rio Preto, por exemplo, de uma aluna chamada Maria Eduarda. Ela participou de um concurso em nível nacional de redação e ela ganhou. E o tema foi o meio ambiente, inclusive eles participam lá da revitalização do córrego Piedadinha. Eu conversei com a mãe dela e não foi surpresa nenhuma. A gente viu que a mãe está conectada à escola. Então, isso faz com que a aluna também tenha um desempenho diferente junto à comunidade escolar. Faz muita diferença, a participação da família. Professor Silvio, o senhor que tem assim, uma longa carreira dentro da educação, o senhor percebeu muita diferença nessa questão do respeito ao professor, violência na escola, de uns anos para cá? Sim, sim. Antigamente, eu vou usar esse termo, Quando eu dei aula, inclusive estive na sala de aula, o respeito ao professor era muito grande. Tá. O professor era uma figura de destaque dentro da escola, sim, pelo seu trabalho, mas na comunidade, na sociedade. E, ao longo do tempo, o magistério foi perdendo essa qualidade em termos de respeitabilidade
com a participação da família. Então, hoje eu vejo assim, a preocupação nossa no aspecto educação dentro da escola e também a participação da, vamos dizer assim, da criança e do adolescente na sociedade. E nos preocupa muito, porque a violência não é só dentro da escola. A violência também se dá na comunidade. Com e certeza. isso nos preocupa. Se me permitam, só uma intervenção nesse ponto. Eu me recordo, eu fui criado no Mato Grosso do Sul, Cacilândia, Mato Grosso do Sul, e uma cidade muito pequena, e na época, né, eu estou com 53 anos, a diversão das famílias era a quermesse, logo após a missa, né, no sábado ou no domingo. E eu tenho isso na minha memória até hoje. Eu me lembro que numa dessas quermesses, meus pais à mesa conosco, eu e minha irmã, ainda pequenos, e eu me lembro que meu pai, de repente, cutucou a minha mãe e pediu para que a gente se levantasse, porque estava chegando na quermesse o professor Gilberto. Ai, olha que Então, incrível. isso eu guardo até hoje, quer dizer, está chegando no evento um professor, o pessoal levantava. Que bonito, né? né? Então, quer dizer, isso se perdeu, infelizmente, né? Essa reverência que se fazia ao professor, se perdeu no Brasil, né? Porque se nós formos observar outros lugares, aí, por exemplo, o Japão, que é um exemplo, né? Continua sendo assim. Sim. Né? Sim. E que momento, eu paro para pensar em que momento que a sociedade se perdeu. Porque essa falta de conectividade com a escola, eu acho que o senhor está muito perto disso, mostra que isso nasce já em casa. Sim. O pai e a mãe não respeitam o professor. O senhor contou uma história, eu vou contar uma. Talvez eu seja uma das últimas gerações que ainda respeitava o professor. Eu me lembro que quando minha mãe era chamada, eu era um pouco arteiro. Mas eu respeitava o professor. A gente nunca desrespeitou um professor. Eu me lembro quando meu pai e minha mãe eram chamados, que eles iam até a escola, eu começava a me tremer todo. Hoje, o professor que pede para chamar, que convoca os pais na escola, ele treme, mas de medo de apanhar da família. Eu tenho relatos, doutor Evandro, professor Silvio, das visitas que eu vou, é unânime. Toda visita que eu participo, eu falo, alguém aqui já sofreu algum tipo de agressão? Veja só, às vezes tem 5, 6 professores nesse encontro, um levanta a mão, e quando tem 20, 30, 5, 6 levanta a mão. Então, isso é preocupante. É nesse momento que eu começo a conversar bastante, viu, professor Silvio, com o doutor Evandro, para tentar entender, será que isso tem a ver com o ECA também? Eu não acho que seja uma coisa isolada, só legislação. Não. Eu acho que são situações sucessivas. Multifatorial, né? Multifatorial. Foi interessante você colocar isso, Alessandro, porque eu trouxe dados aqui para gente de uma pesquisa que o CPP fez, ela está novinha em folha, os dados são bem recentes, foi no final do ano passado, participaram 1.144 professores de todo o estado de São Paulo, né? E diz muito sobre isso que o Alessandro acabou de comentar. Foi perguntado para esses professores, você se sente seguro dentro da sala de aula e ambiente escolar? 74,4% respondeu que não. Também foi perguntado se já sofreram algum tipo de agressão dentro da sala de aula ou ambiente escolar e 65,6% responderam que sim. Né? E a gente percebeu que as violências mais comuns são a verbal e a psicológica, mas que também existe a física. Então, cai bem dentro daquilo que você falou. Né? De uma forma empírica, você viu que a nossa pesquisa do CPP trouxe. Sim. E é uma coisa que parece estar normalizada, viu, doutor Evandro? Parece que é uma coisa que está normalizada. Eu tive uma história de uma professora que deixou de trabalhar com o carro dela porque as 2 vezes o carro dela foi depedrado. Então, assim, são situações que me parece que o professor hoje ele trabalha com medo. Me parece não, eu posso afirmar com propriedade porque eles me contam. Não é? Eu estava dizendo, eu quero retomar. Eu me lembro que a gente olhava assim, a gente estava brincando na sala, quando o professor estava vindo, todo mundo ia ocupar seu lugar. Hoje, não mais. Eu tive numa escola recentemente que o professor está vindo, eles estão lá, continua falando palavrão, continua fazendo o que estão fazendo e nada se faz, né? Bom, na verdade, eu vou reportar como aluno que eu fui e como professor que eu atuei na sala de aula. Como aluno, isso em meados da década de 50, faz tempo, né? Como aluno, a gente tinha medo de ir na diretoria. Se falasse, olha,
Se você continuar brincando aí, vai para a diretoria. Pronto. O aluno ficava quietinho, tranquilo, sossegado. Pronto. Hoje, se falar que vai para a diretoria, ele está pouco ligando. Ele não é para ter receio, mas é para ter, vamos dizer assim, responsabilidade. E, infelizmente, isso se perdeu. Isso, ao longo do tempo, nós fomos vendo uma decadência exatamente do aspecto educacional. Não sei por que motivação e por que isso aconteceu, mas, ao longo do tempo, o professor foi perdendo, e o doutor Evandro colocou muito bem, a respeitabilidade que ele tinha perante a sociedade. E aí eu queria saber, então, do doutor Evandro, como que o judiciário atua nesses casos de violência, especificamente dentro do ambiente escolar? O Poder Judiciário ele atua eminentemente de uma forma reativa, ou seja, há um ato infracional, que é o crime cometido pelo adolescente, porque desacato a um professor, ameaça, é crime. E isso praticado por adolescente, no Estatuto da Criança e do Adolescente, é um ato infracional. Então, havendo o registro dessa ocorrência, isso vai ao judiciário, o judiciário sempre atua, ou seja, de uma forma, né, o ordinário do judiciário, sempre depois que acontece, de uma forma reativa. Né? O adolescente, ele vai muitas vezes para o Poder Judiciário esperando uma resposta ou da bronca, ou da medida socioeducativa, etc. Agora, o que o Estatuto da Criança e do Adolescente nos permite, um lado bom do Estatuto, muito positivo do Estatuto do Adolescente, permite ao juiz, à Vara da Infância e Juventude, conjugar esforços junto à comunidade, junto a parceiros, e que depois nós podemos até mencionar essa nossa parceria com o CPP, para que nós atuemos preventivamente. E de que forma preventivamente? Entendendo que os tempos são outros. Nós não vamos mais conseguir resgatar aquela época, né, que aquele respeito ao professor tinha outras influências que faziam ter aquele. Hoje nós temos que conquistar esse respeito ao professor, à comunidade como um todo, atuando de forma preventiva de uma outra maneira, criando vínculos positivos com esses alunos, apresentando a eles valores no sentido de provocar esse respeito entre eles, né, como o Alessandro disse também, convidando e chamando mais os pais à escola. Neste ponto, aliás, um pequeno parênteses, onde eu acredito que a lei precisava mudar um pouquinho, melhorar um pouquinho, para exigir, cobrar mais dos pais, uma consequência maior aos pais negligentes, aos pais relapsos, cujos filhos estão dando problema nas escolas, etc. Esse é um ponto que eu acredito que o ECA poderia melhorar, né, cobrando um pouco mais, tendo uma sanção um pouco mais efetiva aos pais negligentes. Mas, enfim, aqui só dei uma pincelada muito rápido, Simone, mas para dizer isso, nós temos hoje que adotar estratégias diferentes para conquistar esse respeito, porque os tempos são outros, né? A comunicação, a internet, a vulgarização, muitas vezes, da própria comunicação entre os alunos, né? Quer dizer, a disponibilidade que muitas crianças e adolescentes têm com a vulgaridade, com palavras de baixo calão que antes não havia, né? Então isso hoje contribui, infelizmente, para esse desmoronamento, né, dessas relações positivas. Então nós temos que atuar aí, criando situações positivas para vincular essa meninada ao respeito. Ô, doutor, esse caso que o senhor diz, né, de trazer a família para a escola, o senhor fala dessa fragilidade que tem o ECA de não responsabilizar, de repente, os pais por um ato praticado pelo filho. Por exemplo, vamos pensar num ato de agressão física. Essa corresponsabilização familiar, ele poderia vir como, por exemplo, no ECA? Como que a gente pode responsabilizar não só os pais, porque muitas vezes são os avós, o responsável por aquele menor? É possível uma modificação nesse sentido? E antes do senhor falar, nós estamos fazendo uma live. Fica aberto para pergunta de professores também. O professor quiser perguntar, fique à vontade, pergunta, a gente vai pôr na mesa, vai conversar e vai discutir. O Estatuto prevê hoje a medida mais imediata que tem para a negligência dos pais, é o que está previsto no artigo 249 do Estatuto do Adolescente, que são multas, que são de 3 a 20 salários
mínimos, né? Agora, como é que se chega a uma multa aos pais por negligência aos filhos na escola? Depende de uma provocação da própria escola e, às vezes, né, a gente sente isso, professor Silvio, Alessandro, Simone, aqueles que estão nos acompanhando, que a própria escola, o diretor ou os professores não sabem também que existe isso, né? Eles não sabem que eles podem acionar o Poder Judiciário sem necessidade de advogado, sem necessidade, muitas vezes, de registrar um boletim de ocorrência. Eu digo isso muito quando eu vou às escolas. O diretor de uma escola, ele tem, entre aspas, um poder muito grande, que ele pode usar pelo bem da comunidade, acionando as autoridades, como, por exemplo, nesse caso, vamos pegar uma situação, o aluno desrespeita, desacata um professor, ou ameaça, enfim. A ocorrência do fato é a que está no diário de classe. O diário de classe é um documento, é uma prova dentro do Poder Judiciário. E é uma prova que ela presume-se verdadeira, ou seja, o aluno ou os pais, ou quem vai contestar, é ele que tem o ônus de derrubar aquele documento, que ele já vem com a presunção de legitimidade daquilo que está escrito. Então, basta que o diretor da escola pegue uma cópia do diário daquilo que aconteceu, junte e encaminhe um e-mail para a Vara da Infância e Juventude. Isso pode provocar a instauração de um processo para apuração dessa infração que a gente chama administrativa, que pode levar a uma multa que vai de 3 a 20 salários. Agora, o que a gente gostaria que a lei deixasse mais claro? Porque a lei, eu entendo isso, ela tem que ser bastante... coerente. Não, ela tem que ter um linguajar que não seja um linguajar muito, muito, mas ela deveria deixar mais clara, né, aquilo que está no Código Civil. No Código Civil está escrito, né, os pais estão, os filhos menores de 18 anos são sujeitos, submetidos ao poder dos pais. O Estatuto tinha que deixar bem mais claro. Os pais são responsáveis civil e criminalmente pelos atos praticados pelos filhos no ambiente escolar. Ponto. Só uma frase como essa já poderia ajudar a que esses procedimentos de apuração fossem muito mais rápidos. Essa frase, num artiguinho no Estatuto, deixaria didaticamente aos pais, a eles, a percepção muito mais clara da responsabilidade que eles têm que ter em relação aos filhos. E um adendo que eu queria fazer nesse quesito, já passo para o senhor, professor Silvio, um adendo é que quando você fala de multa, quando a gente pensa na multa que pode ser aplicada aos pais ou responsável, a gente também tem a dimensão de que essa violência é praticada por famílias, geralmente, ou de alunos, que vivem em estado de vulnerabilidade financeira, que não tem capacidade econômica, de repente, de arcar. E quando ele não paga, ele não responde por aquilo, a impunidade, ela persiste. Sim. Ela persiste. Mas para isso também, Alessandro, a gente pode trazer para o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós estamos falando aqui de reformas do Estatuto, Sim, né, que sim, acho que é a nosso tema principal aqui. Nesse ponto, trazer para o Estatuto da Criança e do Adolescente algumas experiências positivas que estão em outras leis. Por exemplo, na Lei Maria da Penha, o juiz ele pode obrigar o agressor ou o potencial agressor, aquele que fez a ameaça, a frequentar uma oficina de reconstrução, de educação, de entendimento da masculinidade, né, como ela se coloca diante da mulher, enfim. E isso está uma obrigação. Se ele não comparece, pode ter uma consequência penal para ele. Então, é um dos nossos pleitos. O Estatuto da Criança e do Adolescente deveria importar isso também, dizer, olha, aqueles pais cujos filhos desacatam um professor, ou ameaça, etc., a justiça poderia determinar que esses pais, para que não fique só na multa e, eventualmente, pais que não tenham condição de pagar multa, frequente uma oficina para quê? Para que ele aprenda, dentro da vara da infância, com os voluntários que estão lá, que podem fazer essas oficinas, o valor do respeito, que ele tem que dizer para o filho dele algo muito simples, que a gente, quando vai nas escolas, tenta falar para os pais. Você tem que dizer ao seu filho, mas não é uma vez por ano, quando começa o ano letivo, de preferencialmente todo dia. Você vai para a escola hoje, meu filho? Respeite o seu professor. Não jogue papel no chão.
mantenha-se limpo, não chame o seu colega por apelido, né? Seja solícito, copia a matéria que está no quadro. Se o professor disser silêncio, respeite, é silêncio. Então, são pequenas falas, né, educativas que são deveres dos pais que eles não fazem, né? E aí isso tudo vai para a escola e a escola acaba sendo aquele caldeirão onde a negligência educacional transborda. E a coisa acaba piorando, porque esse aluno formado dessa maneira vai formar a sua família e vai transmitir isso aí futuramente para a nossa comunidade. Sim. Então, tem que se corrigir efetivamente para que tenhamos mais qualidade, tanto dentro da escola como na nossa sociedade. Tem toda a razão. O senhor falou uma coisa que me reportou a outra, né? Muitas vezes o diretor de escola, por exemplo, ele não faz o relato junto à vara da infância e juventude porque ele sente medo se sente ameaçado pela família. Muitas vezes, Né? de represálias. Ele sente esse medo, ele sente esse receio de fazer. Eu depois, se vocês me permitirem, posso contar algumas histórias que eu escutei. E ao longo do podcast eu vou contar uma em especial que a pessoa foi agredida, ela não fez nada porque ela ficou com medo da retaliação posterior. Aí o senhor mencionou a Lei Maria da Penha. Essa mesma lei possibilita a mulher ter uma medida protetiva em favor dela. Seria viável, dentro do ECA, a concessão de uma medida protetiva em favor do professor? Esse é um outro aspecto que nós podemos também sugerir, né? Acho que no início aqui da minha fala eu disse isso, né? Eu falei, o legislador pode nos ajudar bastante, né? Não estou dizendo que a causa principal de todo o problema da violência escolar seja a legislação, mas a legislação é um aspecto importante. É um pilar, né? É um pilar importante, ela pode nos ajudar. Então, só aqui nós falamos, deixar mais clara a responsabilidade dos pais em relação aos filhos por comportamentos escolares, que não precisava nem especificar, é só deixar mais claro. Segundo ponto, importar, né, algumas medidas que estão na Lei da Maria da Penha para a proteção da mulher, para trazer para a proteção do professor. Já dissemos, por exemplo, as oficinas de reeducação, de reinserção de valores, né, e nós podemos fazer. Outra que você acabou de citar aí é uma medida protetiva ao professor, algo que poderia ser pensado. Agora, você veja que interessante, Alessandro. Hoje, tem um artigo no Estatuto, que é o artigo 130, que diz assim, que uma criança vítima de uma violência dentro de casa, ela pode ter em seu favor uma medida protetiva, algo semelhante ao que tem lá na Maria da Penha. Só que se o pai ou a mãe ou aquele que está sendo agressor ou potencial agressor da criança descumprir a medida de proteção que a justiça fixar, não tem uma consequência concreta para esse agressor. Na Maria da Penha, existe. Se ele descumprir, prisão preventiva, vai preso. Então, estou dizendo isso porque já houve decisões minhas nesse sentido, já houve recurso, foi para o tribunal. A gente tem que fazer uma analogia. Nós temos que pegar a lei das mulheres para proteger as crianças. Para dizer assim, olha, se você descumprir, você, uma criança, nós vamos ter que importar a lei de proteção das mulheres para proteger as crianças. Eu não vou nem falar aqui porque é muito mais polêmico, mas a lesão corporal simples, que é o crime um pouco acima da vias de fato, a pena ela prevista, ainda que um crime praticado contra um menor de 18 anos, é menor do que a violência praticada a um animal doméstico. Nós já discutimos isso entre os juízes. Estamos na iminência de trazer a lei de proteção dos animais para proteger as crianças. Que é mais... Chegamos ao absurdo. Então, assim, nós precisamos melhorar o estatuto, não só na questão de proteção dos professores, mas proteger a própria criança. Nós temos que melhorar também no ECA proteger a própria criança. Realmente é preocupante, né? E quem trabalha com educação realmente se preocupa muito com a questão da violência, com a questão do desrespeito e tudo mais. No passado, eu vou citar o passado porque nós tivemos bastante experiência na educação. Apesar de muito criticado na época, eu fui orientador do Centro Cívico. E como orientador do Centro Cívico, a gente realmente transmitia para os alunos uma coisa que chamava-se amor à pátria,
dedicação exatamente à comunidade e tudo mais. Não existe mais isso, talvez pelo fato de ter acontecido na época do regime militar. Então, houve muita crítica a esse respeito. Doutor Evandro, o senhor acha que isso seria interessante também no momento atual? Professor Silvio, a lei dos símbolos nacionais, a lei, salvo engano, 5.700, ela é clara. É obrigação executar o hino nacional uma vez por semana nas escolas. Essa lei não foi revogada. Não. Está aí. Ela só não está sendo cumprida. Não, inclusive, o governo do estado de São Paulo, essa semana aqui, aprovou uma lei que as escolas terão que tocar o hino preferencialmente às sextas-feiras, o hino nacional. Sim. E é uma lei federal. Essa lei está aí. Exato. Ela desde 1973, salvo engano. Deixou de ser cumprida, né? Só deixou de ser cumprida, né? Muitos poderão dizer que talvez isso seja um exagero, etc. Mas nós entendemos o seguinte: nós vivemos em comunidade. Se vivemos em comunidade, vivemos nessa comunidade dentro de um Estado, dentro de um ordenamento jurídico. Então, quando se fala para cantar um hino, quando uma lei vem e diz isso, respeito a um símbolo que é a bandeira, né? Enfim, o que a lei também está traduzindo? Ela está traduzindo o seguinte: você que nasceu neste país, compreenda que você está dentro de uma ordem jurídica. E isso, a execução de um hino é uma lembrança, né? Então não é algo de opressão, né? De fazer cerceamento de liberdade. É só para que você não esqueça, você é um brasileiro, né? Você vive dentro de uma ordem nacional. Então, enfim, também, professor Silvio Alessandro, Simone, me desculpe aqui um pequeno desabafo. Nós estamos falando aqui, e é verdade, o legislador pode nos ajudar ajustando, melhorando as leis, e isso é uma dinâmica da própria sociedade, mas nós também precisamos cumprir mais as leis que já existem, né? Então, tem muita lei aí que precisa ser cumprida. Eu queria voltar nessa questão do ECA, eu achei muito interessante o que o doutor falou, de que às vezes a gente precisa importar leis que protegem animais domésticos ou mulheres para proteger a criança. A gente já começou a falar aqui bastante do ECA, mas eu queria voltar uns passos para deixar um pouquinho mais didático para quem está assistindo a gente, que talvez não tenha noção do que o ECA traz, de qual que é a importância do ECA. Então, eu queria, se o senhor puder, dar um resumo para a gente dos direitos que traz o ECA e dos deveres também, que acho que pouco se fala, né, nos deveres. Perfeito, Simone. Você tocou num dos títulos, inclusive, de falas que eu faço nas escolas, quando sou convidado a fazer palestras. Eu sempre coloco um título preferencial assim: Direitos e Deveres no Ambiente Escolar. Né? E aí a gente começa a raciocinar a partir daí. Porque a legislação, o estatuto, obviamente, como está falando de pessoa em desenvolvimento, criança e adolescente, a linguagem que você usa para eles é uma linguagem mais tranquila, né? Enfim, então você não vai ter uma linguagem enérgica. Então, obviamente que ele vem com a descrição de direitos. Mas não existe, para quem é do meio jurídico sabe o que eu estou falando, não existe direito sem dever. Você só tem direito porque tem alguém do outro lado, o Estado, a família ou um adulto, que tem que executar uma conduta para que aquele direito aconteça. Não existe direito no vácuo. Não existe assim um direito criado do nada, né, que brota da árvore. Sempre quando se fala em direito, é porque tem uma contraprestação. Tem alguém se movimentando com a obrigação de cumprir uma conduta para que aquele direito aconteça. Senão aquele direito não vai acontecer. Né? Não existe direito sozinho. Bom, enfim. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem muitas prescrições sobre deveres. Só que quando ele prescreve os deveres, principalmente para crianças e adolescentes, ele faz de uma forma muito mais sutil, mais subliminar, né? Mas existe. Por exemplo, o Estatuto ele diz o seguinte, que crianças e adolescentes têm o direito de ir, vir e ficar, inclusive permanecer em logradouros públicos, vírgula, está no artigo 16, ressalvadas as restrições legais, ponto. Opa, o pessoal tem que ler depois da vírgula. O pessoal para na vírgula, né? Tem que ler depois também. E onde o Estatuto prescreve deveres para crianças e adolescentes? Durante quase toda a parte inicial ali, né? E também depois nos atos infracionais, enfim. Mas vamos dar algum exemplo aqui. O artigo 75, parágrafo único, ele diz assim: nenhuma criança menor de 10 anos
pode ficar e permanecer no local de diversão pública sem a companhia dos pais. Se você levar isso a ferro e fogo, você não vai poder deixar uma criança num parquinho, nem com um monitor e tal, se o pai e a mãe não estiver perto. Por quê? Porque a lei pressupõe que a criança tem que estar junto do pai e da mãe. A lei está dizendo o seguinte, você pôs um filho no mundo, você é responsável por aquela pessoa até determinada idade. Né? Outro aspecto. Imaginemos que um casalzinho, né, de namorados de 17 anos, né, os pais concordam com o namoro, etc. Esse casal, ele pode se hospedar livremente num hotel ou congênere? Não pode. Não estamos haverá algum risco aí para eles? Está um risco iminente? Alguém vai causar um mal? Não. Mas a lei está presumindo que antes dessa idade não pode, não tem autonomia para fazer isso. Né? Então, é uma série de deveres que a lei coloca para as crianças. Vamos falar do ambiente escolar. Só uma colocação. Na verdade, esses deveres não é mais familiar do que para a criança? Mas eu vou dizer uma aqui, mas ela vai... É como se fosse uma régua, o Alessandro, em que é mais ou menos assim. Quando a gente está na barriga da mamãe, né, esse ser humano que está ali, ele tem algum dever? Zero. Ele só tem direitos. Qual que é o direito dele? O direito a viver. Está expresso na Constituição Federal. O direito à vida. Né? Agora, nasceu, bebezinho. Você pode olhar para um bebezinho e fazer, bebezinho tem algum dever? Evidente que não. Só que a lei progressivamente, no caso do Brasil, em razão da idade, ela vai atribuindo dever ao cidadão brasileiro à medida que ele vai envelhecendo, vai ganhando idade. Então, chegou no período escolar, ensino obrigatório. O que está escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente? Está escrito assim, os pais, está escrito assim, o direito à educação pressupõe, 2 pontos, matrícula e frequência obrigatória. Opa! Matricular é dever do pai. Frequentar, quem que tem que frequentar? É o pai? É a criança. É o aluno. Então a lei, daquela forma, sutilmente, ela já está construindo no cidadão brasileiro a consciência do dever. Nenhuma criança pode estar dentro de uma sala de aula e falar assim, essa aula eu não assisto porque eu não gosto. Ou hoje eu não vou na escola. Claro que a consequência do não cumprimento dessa regra vai desaguar no pai e da mãe. Só que, com o tempo, essas consequências vão sendo atribuídas à própria pessoa. Por exemplo, 12 anos. Aos 12 anos, se o brasileirinho ou a brasileirinha praticar um ato definido como crime, um ato infracional, a consequência é sobre ele. Não é só sobre o pai e a mãe. Se for um ato grave, então, pode perder a liberdade. Então, vejam que, paulatinamente, os deveres... E esse dever... Veja só, esse dever de dizer assim, não cometam crime, se podemos traduzir dessa forma, ele vai recair a consequência sobre quem? Sobre o próprio adolescente, 12 anos. Né? Então, a lei vai atribuindo as responsabilidades com o tempo, né? Enfim, até se chegar aos 18 anos, onde as responsabilidades integrais, né, junto direitos e deveres, se confluem. E a partir dali você vai ganhando também um espectro maior de deveres do que de direitos, né? Até você chegar na idade o idoso, aí começa a regredir um pouquinho, você vai tendo mais direitos. Então a lei ela tem uma inteligência nessa forma, né? Mas, doutor, uma das maiores queixas que eu ouço dos professores, o Silvio depois vai poder falar até disso melhor, é justamente a sensação de impunidade. É a sensação de que o ECA ele tem ali os deveres dos alunos que não são cumpridos perante a sociedade, tá certo? E que nada a ele acontece. Aí eu digo para o senhor, qual que é a plausibilidade, essa é a palavra correta? Plausibilidade de um cidadão, digamos assim, de um adolescente de 17 anos, 11 meses, cometer um crime, que é um ato infracional, e por ele praticamente não responder. Como, por exemplo, matar alguém. Ele é aplicado a ele uma medida socioeducativa, correto? Qual que é o limite máximo dessa internação? 3 anos, certo? Isso não gera impunidade? Não gera a sensação da sociedade de que o menor, ele pode tudo? Sim, eu acho que tem alguns pontos que a gente pode analisar aí, Alessandro, professor Silvio, Simone. É o seguinte, aqui vai uma opinião própria, né?
Eu entendo que o Estatuto também, primeiro, ele foi muito mal passado para a comunidade. Ele chegou como se fosse uma carta de direitos e com pouca ou nenhuma ênfase aos deveres. Sim. Então ele ficou, aos olhos da comunidade, uma lei desequilibrada, né? Não quer dizer que ela esteja plenamente equilibrada, nós precisamos ter alguns ajustes para manter esse equilíbrio. Mas ele foi passado de uma forma para a comunidade desde a sua promulgação, enfim, como se fosse, em última instância, em última análise, aos olhos do leigo, uma carta de concessão à delinquência juvenil. Isso não é verdade, né? Isso não é verdade. Então, repito aqui, aos 12 anos no Brasil, já se há responsabilização, inclusive com possibilidade de perda da liberdade, ao adolescente que pratica um ato infracional definido como crime. Esse é um ponto. Segundo ponto, a extensão, a medida disso, e aí você tocou num dos aspectos principais, né? É justo, né? É proporcional, no sentido de proporcionalidade, que um adolescente com quase 18 anos que pratique um crime grave, como, por exemplo, um homicídio qualificado, um estupro, né? Um latrocínio, que ele fique no máximo 3 anos, até os 21, na Fundação Casa? Eu entendo que não. Eu entendo que aí nós precisamos melhorar o Estatuto do Adolescente. Eu entendo que para crimes de sangue, crimes graves como esses, né, a lei deveria, nós temos que ter senso de proporção, ela deveria, né, dar outro olhar a isso. Até porque o sistema, né, o modelo do ordenamento jurídico brasileiro, ele leva em conta o quê? Aquilo que a gente chama do critério biológico puro, que é o modelo brasileiro. Então, as atribuições de deveres e responsabilidades vêm secamente em razão da idade. Ela não tem um temperamento. Isso não é comum no mundo, né? Estados Unidos, Europa, de uma forma geral, né? No que diz respeito à imputabilidade e responsabilidade criminal ao adolescente, ele faz um tempero, né? A legislações, do direito comparado, faz um tempero. Você pega uma idade relativamente baixa, a partir dali você faz uma investigação de discernimento para saber se ele vai responder no direito penal ou num direito próprio juvenil, como alguns países têm. Geralmente essa idade nos países europeus fica em torno dos 16 anos, né? Como em Portugal, Espanha, na Itália 14, né? E a partir daí se faz uma investigação para ver se aquele adolescente tinha discernimento e vai responder como adulto ou não. Enfim, então essa é uma discussão que está na ordem do dia também, inclusive no Congresso Nacional, né? Eu já estive na Câmara dos Deputados nessa comissão da redução da maioridade penal, tem um estudo sobre isso, fiz uma explanação sobre isso. Então eu entendo que para crimes de sangue graves como homicídio qualificado, latrocínio, estupro, nós temos que ter um tratamento diferente. Não pode ser o mesmo tratamento do que um furto, né? Não pode ser o mesmo tratamento, né, do que um tráfico de uma pequena quantidade de drogas, né? São fatos Cara, diferentes, é a razoabilidade. Né? É a razoabilidade. Nós tivemos um caso agora há pouco tempo em Minas Gerais, de que um adolescente de 17 anos, ele entrou no estabelecimento, assassinou, vou usar o termo, a namorada de 17 anos, veio a filha do dono fazer uma intervenção, ele matou a outra menina de 17 anos e uma freguesa da padaria que estava ali fazendo uma compra. Ele, com 17 anos, praticou, então, 2 crimes, eu vou usar o termo crimes, né, contra adolescentes, 2 de 17 e uma adulta. Ele foi preso. Preso não, perdeu a liberdade. Mas vai ficar pouco tempo, quer dizer, não foi protegida as duas, não foram protegidas, que eram menores de idade, o ECA não protegeu, ao mesmo tempo o ECA vai proteger aquele que infringiu a lei. Porque ele tem 17 anos, vai permanecer 3 anos e depois vai ter a ficha limpa. Então, esse tipo de acontecimento é que nos preocupa, e muito. Vou fazer uma colocação, vou usar o mesmo Estado, porque o Estado
É importante a gente sempre frisar e reforçar que o ECA é uma conquista importante Sim, para a criança e para o claro. adolescente. Foi o ECA que resgatou aquela garota de 12 anos em Minas Gerais que vivia em condições de casamento com um de 35 anos. Sim. E aí eu queria voltar aqui para o que a gente pensa muito, que é na escola. Quem que salvou essa criança? Foi a escola, foi o professor. Por isso que a gente pensa que uma revisão no ECA, trazendo as garantias fundamentais para o professor, para dentro do ECA, seria uma revisão importante. Está ali, está explícito o respeito, apesar de ter, não tem clareza, talvez. Por exemplo, o senhor acha que o endurecimento de uma medida socioeducativa para menino, 14 anos, 15 anos, que agride o professor, o senhor acha que é também uma questão para se pensar, ou o que a gente tem hoje, doutor, seria o suficiente? Alessandro, quando nós estamos falando em justiça, né, que é algo muito amplo dentro do direito, nós estamos falando em medida das coisas, né? Muitas vezes se diz assim, o que é justiça? Uma definição simples e talvez muito completa, bem completa, é a medida das coisas. As coisas são diferentes, né? Os fatos são diferentes, as pessoas são diferentes. Justiça que é justiça tem que fazer essa discriminação. Muito se diz assim, cada caso é um caso, né? É muito comum essa frase, né? Mas é uma expressão de justiça. Né? Então, você falou alguns dados, né? Um adolescente de 14 anos é diferente de um adolescente de 17 anos, quase 18. Principalmente nessa faixa do desenvolvimento humano, né, da adolescência, é muito diferente um menino de 12 de um menino de 17. Sim. De uma menina de 12. Então, há uma faixa que realmente nós precisamos fazer as adequações da medida que será aplicada a ele. Né? Então, imaginemos uma situação, um menino de 13 anos que pratica um crime grave de sangue. Será que ele vai precisar de uma medida, de uma pena, né? Será que não agiu muito mais num impulso, né, do que um menino que está lá com 17, 18 anos? Até porque é muito raro que aconteça com 13 anos. Raríssimo, para não dizer assim. Então nós precisamos, né, justiça é isso, é medir as coisas. Né? Mas dentro disso que você colocou, aquilo que a gente entende como necessidade de ajuste, até porque, né, a norma, a lei que está ali colocada, ela fica de uma forma muito estanque, né? E aí a sociedade caminha, os valores vão mudando, né? Aquilo que Miguel Reale dizia, né? A teoria tridimensional do direito. Direito o que é? Fato, valor e norma. Então, a norma está lá. Os fatos e os valores, o fato está aqui e os valores vão mudando. Então, é isso que provoca a dinâmica do direito e vai mudando o direito. Então, hoje, né, nós precisamos ajudar o legislador a melhorar o ECA. O ECA é bom, é uma ótima lei, uma boa lei, mas como toda obra humana, também precisa de melhoramento, senão também seria... lapidado, né? Exato, senão também seria uma presunção muito desregrada, muito fora né, da própria análise da seção de justiça, achar que tem uma lei que nunca vai precisar de um aprimoramento. De alteração, né? A Constituição Americana, que é um dos documentos mais antigos que nós temos, teve várias emendas e é constantemente reinterpretada pela Suprema Corte Americana. Então, reinterpretar a lei e melhorar a lei, isso é uma atividade humana. Por isso que o legislador é permanente. Senão, nós não precisávamos ter todo ano votar para... Basta votar uma vez, cria a lei e depois não precisa mais de parlamento. Né? Não, o parlamento está ali exatamente para melhorar. Então, resumindo, no que diz respeito ao professor, eu entendo, claro que pode ter outras contribuições muito mais agudas e relevantes do que eu estou colocando, mas eu entendo que se colocar no ECA uma expressão simples, declaratória, né, porque o ECA também tem uma função didática na sociedade. Veja que nós dissemos que ele foi passado de uma forma que se interpretou o ECA como se fosse uma carta de concessão de delinquência e está errado. Não é isso. Mas de uma forma didática, dizer, colocasse assim, os pais são responsáveis civil e administrativamente, claro, sem falar no aspecto penal, que aí é individual, pelo comportamento dos filhos dentro do ambiente escolar. Já é. Tem um outro tema que é recorrente para mim, que é o Conselho Tutelar. A atuação do Conselho Tutelar junto às escolas. E essa atuação do Conselho Tutelar tem muita crítica, doutor.
tem muita crítica dessa conexão conselho tutelar e escola, né? Muitas vezes, por exemplo, já ouvi vários relatos também, que o conselho tutelar ele é acionado e sequer ele aparece na escola. Mas a gente também tem exemplos positivos, que foi o caso da menina de 12 anos em Minas Gerais, que o conselho tutelar esteve lá e pôde constatar o fato. O senhor acha que dentro dessa revisão que a gente imagina que um dia possa acontecer, tem que haver alguma modificação também da atuação do Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar ser subordinado a algum órgão, seja judicial, ou seja, por exemplo, de uma unidade regional de ensino. O senhor entende isso? Ou o senhor acha que é plena essa atuação do Conselho Tutelar, mas que merece algum tipo de ajuste? Eu acho que precisaria de alguns ajustes. Primeiro ponto, o Conselho Tutelar, todos os dias, e falo isso porque tenho relacionamento com eles praticamente todos os dias, eles atuam muitas vezes, e a comunidade não sabe, em proteções de situações muito agudas. Hoje mesmo, vindo para cá, dentro do carro, indo até o CPP, do aeroporto ao CPP, a conselheira tutelar me chamou. Doutor, estamos aqui numa casa, me mostrou as fotos, usuários de drogas, os pais, filhos pequenos, fugiu com os filhos, eles, enfim, precisavam de um mandado para poder voltar depois, entrar na casa, para a hora que tiver, pegar essas crianças, levar essas crianças para o acolhimento, porque não encontraram parentes. Então, o dia a dia do Conselho Tutelar, muitas vezes, é lidar com essas situações extremamente graves, de desproteção, né, de crianças vitimadas, de abandono, etc. e tal. Não é que não seja importante aquilo que acontece na escola, é que o Conselho Tutelar ele é tomado, muitas vezes, no seu trabalho do dia a dia, e as pessoas muitas vezes não ficam sabendo, por situações nesse nível de gravidade. Muito graves. Né? Muito graves. E eles têm que ficar atuando nisso. E às vezes sobra pouco, ou não sobra tempo para as escolas. Enfim, então esse é um ponto. Agora, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela diz assim, salvo engano, artigo 12, a escola, né, deve notificar o Conselho Tutelar um aspecto importante, na infrequência, quando o aluno deixa de frequentar além do limite permitido, que, salvo engano, 25%. Então, se ele tiver com uma ausência superior a isso, é obrigado a oficiar o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar chama, orienta. Os filhos não retomam a frequência escolar, o Conselho Tutelar oficia na Justiça e aí instaura aquele processo de infração administrativa junto aos pais. Então, já tem alguns links na lei entre conselho e escola. O que eu acho que é aí que você colocou, e sempre nós estamos aqui dizendo assim, né, no fundo, todos nós aqui na mesa, e o que nós estamos falando para quem está nos acompanhando, assim, ninguém está aqui para propor uma revolução, ou acaba tudo que nada serve, e eu tenho a solução. Não, nós estamos aqui humildemente, todos nós dizemos assim, vamos melhorar o que está aí? Estamos concordando com o que está aí, concordamos com a lei, estamos aqui. Agora, nós podemos melhorar a lei. Então, esse é um outro aspecto. Eu acho que a lei poderia melhorar essa vinculação do Conselho Tutelar à escola. O Conselho Tutelar mais presente à escola, porque hoje, lá no Estatuto, não tem essa disposição expressa do Conselho Tutelar atendendo a escola. E o Conselho Tutelar, salvo o melhor engano, ele não está subordinado a nenhum órgão, ou está? Não, o Conselho Tutelar é um órgão autônomo, criado no Estatuto da Criança e do Adolescente, não jurisdicional, né? São eleitos, com mandatos, são eleitos, né? Então, eles têm essa atuação autônoma. É evidente que eles podem, inclusive, requisitar serviços públicos e naquelas hipóteses em que não são atendidos, aí eles provocam o Poder Judiciário. Só reforçando novamente, nós não somos contrários ao Conselho Tutelar, a gente é a favor, mas a nossa crítica, porque, como eu disse, é uma reclamação diária, é a conectividade do Conselho Tutelar junto às escolas. A escola, ela se queixa desse distanciamento. Ela se queixa, por exemplo, do abandono. Eu quero aqui relatar casos, viu, doutor e professor Silvio, de crianças, por exemplo, que termina as aulas, a escola está fechando e a criança ainda está dentro da escola. Teve caso, uma cidade aqui próximo, em que foi acionado o conselheiro tutelar
E o conselheiro tutelar falou, olha, vocês vão ter que chamar a polícia. Então não me parece que é razoável essa resposta. Não me parece que seja razoável. Me parece que, de fato, precisa dar uma lapidada nessa atuação. Eu acho importante que tudo que trabalha em sistema de cooperação funciona melhor. Perfeito. Tudo que trabalha cooperando funciona melhor e vai melhor. Mas me parece que, veja só, claro que a gente, como o senhor reforçando aqui, que não é uma crítica, mas talvez a forma de mandato não me parece tão plausível. Talvez sendo concursados, tendo uma atuação ligada à assistência social, à escola, trabalhando sempre de forma preventiva. Me parece que seria mais eficaz. Isso me parece. Eu não tenho um dado específico para poder dizer. Eu para não dizer que eu sou antigo, viu, professor Silvio? Eu vou falar assim, eu vim de longe, né? Eu estou com 29 anos de magistratura, né? Então, já tenho uma certa experiência, sempre lidando na área da criança e do adolescente, né? Da infância e da juventude. Eu sou de um tempo do Conselho Tutelar em que não havia ainda eleição direta do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas não havia ainda as leis municipais que regulavam, enfim. Então, na cidade onde eu passei, Fernandópolis, eu achei muito interessante a forma como a lei naquela época lidou com a questão. Os conselheiros eram eleitos. Mas por quem? Pelas entidades que estavam cadastradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Entidades que lidavam com criança e adolescente escolhiam os conselheiros tutelares. Então, havia um vínculo, você falou da conectividade. Então, eram escolhidas pessoas do povo, né? Não era, mas que tinham algum vínculo com uma atuação ligada à causa da criança e do adolescente. Eu achei aquele modelo de Fernandópolis muito interessante, porque eu vi essa conectividade muito forte do Conselho Tutelar com as escolas, com as entidades, com o próprio Poder Judiciário, etc. Mas depois houve alterações no próprio Estatuto e os municípios perderam essa autonomia de criar a forma como tem que ser. Então, hoje tem que ser eleição direta, enfim, tem que promover, etc., os Conselhos Municipais de Direito da Criança e do Adolescente. Enfim, houve uma mudança. Nem todas as mudanças também nos agradam, né? Tem essa também, né? E nem todas as mudanças podem vir ser positivas, mas até porque eu vou me permitir falar, porque a gente vive numa democracia. Muitos eleitos já usam isso como uma plataforma política posterior. Eleições para vereador, tudo mais. Não é que é uma crítica, mas eu acho que tinha que ser eu tenho para mim que teria que ser um servidor público, concursado, voltado para isso. Posição interessante. Eu assim, vejo com bons olhos, sim, o conselheiro sair ali do seio da comunidade, às vezes ele vem de um bairro em que ele vê a situação ali, ele conhece. Eu acho interessante isso que está na lei. No entanto, né, eu ainda penso que uma vinculação maior do conselheiro tutelar com esse trabalho com crianças e adolescentes, uma certa experiência, seria muito importante. Porque é o que você acabou de dizer, né? Uma criança que está sozinha numa escola, a escola não tem a quem recorrer também, né? Talvez, nesse aspecto aí, a sensibilidade do conselheiro dizer assim, olha, não é uma tarefa específica minha regulada no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas é uma sensibilidade de proteção. Até porque o conselheiro vai lá, opa, quem é o pai e a mãe? Me passa os dados desse pai e dessa mãe. Levar até a casa, pai e mãe, nós tivemos que ir lá buscar os seus filhos. Essa situação vai permanecer? Porque se permanecer, nós vamos tomar uma providência jurídica contra o senhor e com a senhora. Porque a responsável por buscar essa criança são vocês, não somos nós. Então, nesse exemplo que você falou, talvez, por isso que às vezes a sensibilidade lidando com criança e adolescente seja importante. Claro. Eu queria lembrar, pessoal, que a gente está numa live aberta no Instagram do CPP. Então, se você quiser colocar sua opinião, mandar alguma pergunta, fica à vontade que a gente vai falar aqui. Eu queria colocar aqui na mesa um pouquinho, eu queria, doutor Alessandro, que você colocasse um pouco as suas experiências pelo interior. Você já falou algumas, eu queria que você colocasse um pouco mais essa questão que você tem escutado muitos professores. O que você entende hoje que são as maiores dores e queixas dos professores do estado de São Paulo? Meu primeiro contato com o doutor Evandro deve ter alguns meses, não é? Foi justamente para levar para ele as demandas que a gente via na escola e a importância que é a escola.
E a gente está falando aqui de segurança, a gente está falando da valorização, a gente está falando de um trabalhador, que é o professor, de uma atividade essencial para o desenvolvimento de uma sociedade, de um país, né? O que eu pude ver, o que eu pude notar, tirando essas questões, viu, doutor, só do ECA, é como o professor se sente desprotegido diante de tudo que acontece. Seja na falta de valorização profissional, seja na violência sofrida. E são vários os relatos. São contratações, por exemplo, precárias, que hoje a gente chama, os professores são os temporários, são quase 100 mil. Então a gente vê que é uma categoria que, de fato, está ficando sucateada. O professor Silvio depois pode falar até um pouco melhor. Mas, pelo incrível que pareça, hoje o que mais se discute é a violência. O professor ganha mal, o professor está desamparado pelo poder público, só que é a violência que eu sinto que é um tema que está forte dentro das escolas. Como eu disse no começo, não há uma única escola que não tenha um professor. A gente está falando do professor, mas a gente tem que frisar que são os professores e os profissionais da educação. Sim. É o diretor, é o supervisor, é o coordenador, é porque o professor está ali mais ali na presença. Eu quero citar um exemplo aqui para que vocês comentem sobre isso, por exemplo, que é a proibição do uso do celular em sala de aula. O professor fala assim, uma professora falou para mim, falou, Alessandro, o menino está usando o celular, vai lá pedir para ele parar de usar. O que eu compreendo disso? Que não é um relato, não é uma coisa isolada, doutor e professor Silvio e Simone, não é uma coisa isolada, é um cotidiano. Vai lá tirar deles. Então, quando a gente vê a lei fala, ó, não pode usar o telefone celular em sala de aula, de novo, eu acho que é uma transferência de responsabilidade para a escola e para o professor. Eu penso que a lei deveria vir da seguinte forma, não pode entrar com o celular na escola. Isso é uma responsabilidade dos pais de segurar o celular lá. Existe lá os prós e contras, existem as justificativas, eu preciso falar com meu filho, coisa e tal. Mas, gente, nós passamos por uma geração que não tinha telefone de celular. Que a comunicação era da escola direto para os pais, tá certo? Então, é isso, são esses relatos de violência, são os relatos da falta de autoridade, de onde vem essa falta de autoridade. Eu gostaria até que o professor Silvio comentasse, porque ele está aqui, ele foi professor, foi diretor, foi supervisor, passou por várias funções dentro da educação e pode dizer isso. E eu quero deixar aqui para todo mundo responder, em que momento a gente se perdeu? Ou foi se perdendo aos poucos? Na verdade, o professor foi perdendo ao longo do tempo. Quando eu comecei a trabalhar, na zona rural, trabalhando com primeiro, segundo e terceiro ano, com as crianças mesmo. A responsabilidade nossa era não só ensinar, era educar também, porque a gente preparava a criança, conversava com os pais, participava com a comunidade, ainda mais eu que trabalhei na zona rural. Mais ainda. Ao longo do tempo, isso aí foi se perdendo. Essa, vamos dizer assim, participação do professor na comunidade foi se perdendo. O professor era convidado para todos os eventos. Havia um evento na cidade, o professor era chamado, o diretor era chamado. Mas hoje não. Hoje isso não acontece mais. Por quê? Por que aconteceu isso? Na verdade, exatamente porque a escola também perdeu ao longo do tempo aquele valor que a comunidade dava para a escola. A comunidade chegou a um ponto em que, o aluno vai para a escola e nós não temos nada a ver com isso, o professor que se vire. Então, o professor era obrigado não só a ensinar, mas por causa da família e da maneira como ela agia, a educar. E não é isso aí. Educação parte da família. A educação parte do pai, da mãe. Agora, o ensino, a aprendizagem, esse é dentro da escola. Como é que o professor vai educar um aluno que não sabe se comportar porque a família não ensinou? Exatamente. O doutor Evandro colocou isso muito bem, né? Que exatamente
É o pai, a mãe que tem que efetivamente educar. E a criança vai para a escola aprender exatamente nessa situação. Então, como isso foi se perdendo ao longo do tempo, vamos dizer assim, o aluno passou a encarar o professor como, vamos dizer assim, um amiguinho, uma pessoa igual a ele. E, sendo assim, motivo até para a agressão que foi acontecendo ao longo do tempo. Eu me preocupo muito com isso aí, porque eu atravessei todo esse período em que o professor era realmente, vamos dizer assim, valorizado, e talvez, eu não sei se também tem alguma coisa nesse sentido, no momento em que ele, financeiramente, ele era valorizado também. No momento em que caiu essa valorização, o professor deixou de ter aquele, vamos dizer assim, reconhecimento financeiro. Isso acabou, vamos dizer, dando a situação atual, né, ao professor. Só fazer um adendo na fala do professor Silvio. Podem notar que qualquer calamidade pública que existe, a sociedade se acolhe na escola. É a escola que abre o portão para receber a família que fica sem teto. E olha a contradição. E é a escola, e depois eu gostaria até que o senhor conte um relato, que a gente sempre conversa sobre as estruturas e tal. E olha a contradição, porque é a escola que acolhe, a escola que recebe seu filho, é a escola que pode te receber no momento... Que é um grande espaço comunitário a escola, né? Deveria ser vista assim, dessa forma, né? Espaço de todos. E por que a sociedade se distanciou dela? Mas se me permite, então, Alessandro, professor Silvio, Simone, nós colocamos aqui a questão da legislação, mas dissemos que não é o único aspecto para melhorar. Isolado. É um aspecto importante. Mas aí vocês já entraram em outra seara, que não é a minha, né? É uma seara muito mais ligada a questões administrativas e políticas, mas eu, como cidadão, também posso opinar, claro, tomando todas as cautelas em razão da minha profissão. Mas veja bem, eu não sei, eu não sou paulistano, mas já morei aqui na época do concurso na magistratura, mas aqui, se você pegar o metrô e for até a última estação, não sei se a última ainda eu acho que é a Barra Funda, e ali você sair da estação e pegar o trem, você nota uma diferença nos equipamentos, não nota? Sim. Parece que, na última vez que eu pesquisei isso, também é uma diferença em relação à questão da violência. Dentro do metrô, e de uma forma geral, que tem muita gente, é um ambiente limpo, organizado, uma estrutura bonita, né? E depois, quando você pega o trem, que já tem, né, hoje eu não sei como é que tá, mas na minha época, 30 anos atrás... Não, continua mais, igual. Continua. Tá pior, para falar a verdade. Ali parece que tem as mulheres são mais, né, sofrem mais, o furto, etc. Então, isso aí tem até uma teoria da criminologia que é muito famosa, chamada teoria das janelas quebradas, né, que fizeram um experimento com um carro em Palo Alto, na Califórnia, outro no Bronx, não sei se foi no Bronx, lá em Nova York, e deixaram um carro meio danificado em Palo Alto e detonaram o carro, você está entendendo? E o carro que ficou mantendo sendo mantido, né, ele continuou. Então, assim, o ambiente físico, ele importa nas condutas das pessoas. Um lugar que é sujo, um lugar que está quebrado, ele muitas vezes, essa é uma experiência da criminologia, ele interfere no comportamento criminal das pessoas, né? Então, trazendo isso para a escola, né? E aqui eu comentei com o Alessandro e com o professor Silvio, Simone, o seguinte: eu estou muito feliz porque minha filha entrou na Universidade Estadual Paulista, na Unesp, em Direito, em Franca. E eu estive lá porque a universidade preparou uma recepção aos pais e aos alunos. Eu já achei interessante, né? Recepção aos pais. Era um sábado antes da aula, começava na segunda. Chegamos no campus, coisa organizadíssima, tudo no lugar. Aonde havia, eventualmente, pichação, manifestação de liberdade, era nos diretórios acadêmicos. O restante do camp inteiro, nenhuma pichação, nenhum risco. As salas de aulas impecáveis.
Aonde foi a palestra da direção da faculdade, a quadra, belíssima. Café da manhã esperando os pais, né? Depois a palestra, a diretora do campi, muito gentil, falou sobre democracia, etc., mas falou, aqui tem regra. Aqui, se tiver trote violento, aqui ou fora mas se for com aluno nosso, mandou recado, sabe? E assim, tudo muito bem organizado. Depois um almoço aos pais. E ali a conversa que havia na mesa, um local assim com toalhas, com tudo bem preparado, tudo organizadíssimo, né? Qual que era a conversa dos pais à mesa sobre todos os pais maravilhados com aquilo? Nossa, meu filho entrou nessa universidade, Universidade de São Paulista, olha que maravilha. Qual que era? Por que que isso não tem no ensino médio? Por que que o ensino médio não tem essa estrutura? Por que que não é bonito desse jeito? Por que que não é organizado desse jeito? Era conversa corrente. E aí a gente parava para pensar assim, peraí, os municípios, de uma forma geral, pelo menos no interior é assim, o Alessandro conhece, o professor Silvio, eles investem no ensino municipal porque acho que o eleitor está ali perto, enfim. Então as escolas municipais são organizadinhas, bonitinhas. E aí quando vai para o Estado, eu digo isso, e aí está os processos na vara para demonstrar, principalmente com crianças com transtorno de espectro autista, os pais entram com ações na justiça para regredir os filhos para o município. Porque no município, estou dizendo que é ótimo, mas ainda assim tem convênio com a PAI, com outras entidades, tem sala de atendimento especial. Acolhimento, né? E chega no Estado, infelizmente, não existe uma política pública. Mas assim, não é de agora, eu tenho 29 anos, há 29 anos desde que eu estou, sabe, não é que direcionado a ninguém, não é isso. Então nós temos sim, professor Silvio, a palavra que o pessoal da economia usa aí, o gap, né? A gente tem uma lacuna entre o município, o ensino fundamental e pelo menos o ensino público de qualidade, como o caso foi da Unesp, em que eu presenciei, né? Então, talvez a gente precisava olhar isso. Escolas mais bonitas, mais organizadas, né? Vocês conhecem mais do que eu, inclusive, mas infelizmente eu entro em algumas escolas na minha cidade ou nas cidades da comarca, a arquitetura é hostil, Simone. Essas escolas fechadas. Agora que muitas estão melhorando, sim, sabe? Com grades na janela. Tem salas de aula que não tem ar-condicionado. Onde a gente mora lá é muito quente, calor, né? muito quente. Como é que você vai falar depois olhar para um menino que não para no lugar? Fica sentado aí à tarde, 3 horas da tarde, sem ar-condicionado na escola, na sala de aula. Então, acho que nós, como comunidade, também precisamos assim, demandar, sabe? Então, repito, né? Não é o mesmo comportamento um usuário no metrô e no trem, né? Vai ser o mesmo comportamento um aluno de escola particular, onde tudo é bonitinho, limpo, organizado, ou numa faculdade pública, como eu presenciei, do que um aluno que entra dentro de uma faculdade, de uma escola desse jeito. Então, é um outro fator que nós precisamos pensar. Não é a minha área, mas eu observo, né? Eu estou lá e estou vendo. Então, isso que a gente precisa valorizar o espaço da escola, físico, inclusive, né? Além da valorização do professor. Vocês têm uma ideia do porquê seria essa lacuna, essa diferença tão grande entre as escolas municipais, as estaduais? O senhor tem alguma ideia sobre isso? É política, né? É um caso político, porque o município está mais perto. O município está mais perto da comunidade, está, vamos dizer assim, o prefeito, o vereador, ele conhece exatamente todo o local onde a escola se situa. Aquela que está no lugar, vamos dizer assim, num ambiente melhor, outra que tem uma dificuldade qualquer. Agora, o Estado, infelizmente, o Estado deixou, ao longo do tempo, de valorizar a educação. Nós tivemos uma queda muito grande por parte, inclusive, de governos que nós tivemos em São Paulo. Professor Silvio, me desculpe aí, perdão pela interrupção, mas eu gostaria de... Vocês conheceram lá essa escola em São José do Rio Preto. Nós tivemos uma escola, Simone, dentro de um bairro lá em São José do Rio Preto, que é ainda é um dos maiores conjuntos do programa Minha Casa Minha Vida do Brasil. Escola dentro de um bairro gigante. Essa escola, quando foi inaugurada, em 2015, 2 salas de aula, uma foi completamente incendiada, logo na inauguração. E a escola foi, sim, se degradando, né? Graças a um diretor, que está lá, o Denis, né? O esforço dos professores,
né? A comunidade, de uma forma geral, abraçando, né? O CPP esteve lá, agora o último dos nossos parceiros esteve lá. A escola foi melhorando o aspecto físico, repintaram a escola, né? Doações, né? Alguns políticos ajudaram com ar-condicionado, enfim, e a escola foi se organizando. O último contato que eu tive com o diretor da escola foi ontem, que ele esteve lá na Vara da Infância para conversar comigo. E eu perguntei para ele, eu falei, como é que está a escola? Porque quando nós estivemos lá, né, os notebooks, tudo lá na sala onde o CPP recuperou, que é a sala da biblioteca, uma sala de conforto para os professores, os equipamentos, eu falei, não teve nenhum problema de furto, nenhuma depredação? Ele falou, zero, doutor. Olha. Zero. Os alunos respeitam, mas está tudo organizado, está tudo no seu lugar, não tem nada fora do lugar, tudo limpo, organizado. Então, é um exemplo a escola do Parque Nova Esperança São José do Rio Preto, que é possível, né? Sim. É uma prova, é possível. E até reforçando, isso que foi feito, a melhoria, a benfeitoria na sala dos professores, que a gente chama de sala de conforto, melhorou, inclusive, a fisionomia dos professores. Sim. Os professores se sentiram acolhidos. Por isso que a gente acha, e a gente tem a convicção, que se começar mexendo pela parte de estrutura da escola, dá condições para os professores, consequentemente, a postura do aluno também muda. É consequência uma coisa da outra. E essa diferença, essa disparidade que tem entre escola pública e municipal, o professor Silvio foi extremamente feliz no que ele colocou. O prefeito está no supermercado, ele está encontrando com o eleitor dele. O secretário de Educação está na feira, ele está encontrando ali o pai do aluno. Então, existe essa proximidade e, em virtude disso, inclusive, tem menos violência. É a proximidade da família com as escolas. Eu bato nessa tecla. Tem que ter algo de conscientização com as famílias. E quando o senhor pega esses dados crescentes de violência, consequentemente, o que aconteceu ano passado? O estado de São Paulo afastou até setembro, de janeiro a setembro, quase 26 mil professores. Foram 95 mental, né? por conta de agravamento da saúde mental. 95 afastamentos por dia. Sim. Por dia. Parte disso veio do quê? Violência. Violência. Então, eu acho que é urgente essa pauta. Eu acho que tem que sensibilizar a sociedade. A comunidade escolar, ela tem que ser valorizada, ela tem que ser preservada, os professores sobretudo. E a gente pensa que, de uma certa forma, não é a única situação a revisão do ECA, mas seria fundamental para dar o primeiro passo. Eu queria aproveitar a oportunidade, já que a gente está falando do ECA, já está acabando o nosso tempo, porque eu gosto de falar sobre esse tema, eu iria até às 5 da tarde. Mas veio agora o ECA Digital. O ECA Digital, ele chegou aí, a gente veio até no carro conversando sobre ele. Eu, sinceramente, como eu sou afastado de redes sociais, eu não mexo com isso, eu achei um pouco complexa a lei, não entendi muito bem os parâmetros dela, mas observei algumas coisas. O senhor quer falar um pouco sobre essa lei, como que o senhor enxerga essa lei, se ela é uma lei que chegou no ponto certo ou já chegou atrasadinha? O que o senhor acha? Eu especificamente na questão técnica, eu também não sou um expert, né? Ainda sou analógico, né, nessas questões eminentemente técnicas. Mas veja, no aspecto jurídico da lei, ela tem alguns avanços importantes. Um deles, e que eu reputo importante, é o cadastramento da maioridade, né? Principalmente em redes sociais, em alguns sites, né, que não são próprios para menores de 18 anos. Então, a nova lei, ela diz que não é mais válida aquela autodeclaração, né? Tem maior de 18 anos, é aquele xizinho, clica. Não. Reconhecimento facial. Né? Agora ela vai exigir que a pessoa se comprove, se identifique. Eu acho que isso é importante. Até porque é o seguinte, quando eu entrei na magistratura e não tinha internet assim, a demanda da sociedade era muito grande devido às crianças que ficavam na rua, bebendo, em bares, às vezes, né, adolescentes, etc. Então, havia uma preocupação com a rua. Hoje, a preocupação não é tanto com a rua, mas a preocupação é com o tempo de tela e o que está vendo na tela.
Então, acho que o Estado tem que dispor sim, tem que fazer alguma regulamentação sobre isso, né? Então, esse acho que é um dado importante, você qualificar as pessoas que estão ingressando, o que ela está vendo, porque uma criança, ela não tem a mesma reação, nem física, nem psíquica, né, nem de compreensão, com, por exemplo, com um comportamento sexual, que para um adulto, muitas vezes, né, imagine uma criança vendo aquilo, e aquilo sendo rotina na criança. Né? Então, precisa sim. Agora, como regular isso? É um desafio muito grande. Né? Agora, um aspecto importante, Alessandro, para a gente também não criar uma expectativa exagerada na sociedade, é que essa lei, ela é uma lei um pouco como a Constituição, ela é uma lei programática, não vai ser do dia para a noite. Ela demanda ainda uma série de mecanismos a serem apurados ao longo do tempo para que as coisas aconteçam. Né? Então, por exemplo, lá a lei elege uma autoridade, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é uma agência do governo. É ela que vai ajudar as plataformas a implementar e orientar as plataformas a como entrar nesse meio e as mudanças irem acontecendo. Mas, enfim, resumindo, o objetivo central da lei é positivo. O objetivo central da lei é o quê? É proteção integral da criança e do adolescente no ambiente digital, reconhecendo a criança e o adolescente como está no estatuto do adolescente, como uma pessoa em desenvolvimento e vulnerável a riscos. Riscos tais como, que nós adultos temos também, mas conteúdos impróprios, publicidade abusiva, coleta indevida de dados, né? Violência, exposição à violência online, cyberbullying, ameaças. Então, a lei visa fazer isso. Então, ela tem esse aspecto positivo, mas, repito, ela é programática. Né? E eu queria saber do senhor, assim, uma visão sobre essa lei nova aí do ECA Digital. Outros países, como a Austrália, tal, eles não liberam, agora a lei não libera o uso de redes sociais para menores de 16 anos. Não pode, pronto. O nosso ECA Digital foi um pouquinho mais flexível nessa questão, que menores de 16 anos podem ter, contanto que suas redes estejam conectadas, linkadas à rede de um responsável legal. Qual que é a sua opinião sobre isso? Qual que você acha que seria o mais ideal, assim, para a gente trabalhar em relação a crianças e adolescentes? Não, eu acho que a lei, nesse aspecto, ela é positiva, sim. Né? Eu acho que vinculando um adulto é aquilo que a gente está cobrando, né? A gente está cobrando o adulto responsável pelo... que ela está dentro ela está dentro do princípio do ordenamento jurídico brasileiro. O ordenamento jurídico brasileiro, de uma forma geral, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código Civil, ele diz expressamente, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente diz lá no 22, os pais devem obedecer às decisões judiciais em relação aos filhos menores de 18 anos e o que está previsto na lei civil. Aí você vai na lei civil e fala assim, no Código Civil, menor de 18 anos está sujeito ao poder ao poder do pai e da mãe. Quais são esses poderes do pai e da mãe? O antigo pátrio-poder, que é o poder familiar. Ter os filhos consigo, guardar, criar, educar, etc. Uma série de deveres que estão lá, pais em relação aos filhos. Então, esse aspecto da lei ele se insere nesse contexto de que os responsáveis por uma pessoa até 18 anos são os pais. Então, ela tá dentro desse contexto. Ela vai ao encontro, né? Ela orna com o ordenamento jurídico. Eu acho que ela está positiva assim, nesse aspecto. Agora, como isso tecnicamente vai ser implementado, que é o desafio, né? É um desafio. Né? Ainda é coisa para o futuro, né? Um futuro talvez bem próximo, mas futuro ainda. Eu dei uma lida, ainda não... Como eu disse, eu tenho uma dificuldade com questões de tecnologia, então eu preciso ler de novo para eu entender. Eu sou muito visual. Mas se não me falha a memória, tem uma condição que, para linkar o responsável, é para o menor de 16 anos, correto? Correto. Existe essa lacuna, dos 16 aos 18. Quando existe essa lacuna, o Estado já não está admitindo que o cidadão de 17 anos tem condições de responder pelos seus atos? É um aspecto importante, interessante, Alessandro, porque aquilo que nós estávamos comentando, o direito brasileiro, ele toma responsabilidades, principalmente, de uma forma arbitrária pela idade. 12 anos, vai ser responsável, inclusive, pode até perda de liberdade se cometer um ato infracional grave. 16 anos, se quiser, pode votar. Menos de 14 anos, não tem autonomia sobre o próprio corpo, no sentido sexual, quer dizer,
manter relações sexuais com menor de 14 anos é estupro. Estupro Vulnerável. de vulnerável não tem, mas já fez antes, não interessa, não tem desculpa. É presunção absoluta de violência, menos de 14 anos. Um crime gravíssimo, pena mínima de 8 anos, é crime hediondo, regime fechado, enfim. Então, a lei ela vai colocando 18 anos, né? Já pode habilitar, enfim. Então, a lei brasileira é muito, né? Ela é taxativa em razão da idade. Mas o que você coloca é que ela já está dando espaço de compreensão que aos 16 anos, né, já se poderia vislumbrar uma capacidade de discernimento que hoje, para aspectos penais, está fixada na Constituição e não no Estatuto, em 18 anos. É um aspecto a se pensar. Nós tivemos mudança na Argentina. A Argentina baixou a idade para 14 anos. Doutor Evandro, o senhor considera essa idade ideal ou nós deveremos ter realmente vamos dizer assim, uma idade diferente para maiores responsabilidades? Professor Silvio, eu quando fiz as minhas pesquisas e fiz a exposição na Câmara dos Deputados, e também fui fazer 2 cursos fora do país, um em Portugal e um na Itália. Inclusive na Itália, eu fui perto de Roma, tem uma instituição semelhante à Fundação Casa aqui, né? E fui visitar também, fui fazer um curso pela Escola Paulista da Magistratura aqui de São Paulo. E foi interessante até na Itália que havia 50 menores de 18 anos lá nessa instituição, e desses 50, apenas 5, salvo engano, eram italianos. Os demais eram imigrantes, estavam lá. E eu me lembro que na época eu perguntei para o diretor da unidade lá quantas unidades daquela de regime fechado que havia na Itália inteira, um país de 60 milhões de habitantes. Ele me disse, tem muito, nós temos 14. 14? Aí ele me perguntou, de onde, né? Vocês são do Brasil? Sim, eu sou do estado de São Paulo. O estado de São Paulo, com 45 milhões de habitantes, naquela época, tem 150. Isso é a desproporção que nós temos em relação. Então, quando a gente vai fora do país falar sobre direito e conversar, a gente começa a desenvolver um assunto com eles e, no fundo, nós somos a curiosidade para eles, porque os nossos números, o volume da nossa violência, enfim, é tão grande que chama a atenção, né? Seja do contrário. Mas por que eu disse isso, professor Silvio? Porque na Itália, que é 14 anos, só que o artigo 97 e 98 do Código Penal italiano diz que o menor, nessa idade, acima dos 14, que pratica um crime, não significa dizer que ele vai para o processo penal do maior. Primeiro precisa fazer uma investigação de discernimento, saber se ele sabia realmente o que fazia, se não foi um impulso, se não foi uma influência, enfim, e uma conclusão técnica psicológica para que aí, então, se apure se ele vai ser processado como maior ou não. E se condenado, ele fica até os 21 anos numa instituição de menores e, dependendo da pena que receber, com avaliação se ele vai continuar depois. Né? Eu entendo que o modelo italiano, o modelo português é semelhante, espanhol, eu entendo que é um bom modelo para nós. Mas no Brasil, qual que seria essa idade, então? Aqui, a nossa curva de atos infracionais graves, né, que é contra a pessoa, estupro, ele acentua nos 16 anos. Não é comum, né? Às vezes você ouve a pessoa falar assim, mas vai reduzir a idade penal, daqui a pouco está prendendo criança. Não, gente, vamos ser fiel aos fatos, né? Como se diz, você pode ter direito à sua própria opinião, mas você não pode ter direito ao próprio fato, né? Não é assim, né? Então, o que os fatos nos demonstram aqui no Brasil? Que esses atos infracionais graves, que é aqueles que chamam a atenção e clamam a proporcionalidade de uma resposta melhor, ele se dá em torno dos 16 anos no Brasil. Não é comum um adolescente de 14, 15 anos praticar um crime grave que demanda uma medida, né? Então, eu entendo, né, e aqui fazendo um resumo, que a partir dos 16 anos, para crimes de sangue, com avaliação de discernimento, nós poderíamos discutir a imputabilidade penal. Entendo também que é um exagero hermenêutico entender o que está no artigo 228 da Constituição, que não está no artigo 5º, entender como cláusula pétrea do parágrafo 4º do artigo 60, para dizer que não se pode mexer na idade penal. Se pode sim,
né? Acho que nós temos que ter uma interpretação extensiva de cláusulas pétreas, mas nem tanto. O artigo 228 está lá no fim da Constituição. Senão, daqui a pouco, a Constituição inteira é pétrea. Pétrea. Se modificar, aí não tem mais poder constituinte reformador, né? Quer dizer, então, aí só tem o poder constituinte originário. E não é isso, nós já temos mais de 100 emendas à Constituição, né? Então, eu também entendo que é um exagero de hermenêutica. Então, eu entendo que é possível, sim, mas para isso a gente tem que ter uma PEC, né? Um projeto de emenda constitucional. Bom, como o professor Alessandro falou, esse é um assunto muito extenso que daria para ficar falando aqui horas, né, até o fim da noite, ou um episódio, 2, 3, 4, 5 episódios, porque tem muita coisa realmente para se dizer. Mas a gente tem que encerrar aqui o nosso bate-papo. Mas antes eu queria que brevemente vocês colocassem as suas considerações finais, professor Silvio. Bom, na verdade, eu acho que nós tivemos aqui um momento muito interessante de troca de ideias, de pensamentos, inclusive, acredito, aqueles que estão nos acompanhando na live que nós temos no momento, né? Achei importantíssimo, porque é uma maneira da gente transmitir a nossa opinião e ouvir também a opinião alheia, porque isso é o mais importante. Eu não posso ter a minha opinião e falar, não, ela é imutável. Não, ela está sujeita à mudança. Eu acho que foi um espaço muito bom, foi ótimo, e acredito que a presença do doutor Evandro, que eu respeito muito e há muito tempo, né? Conheço muito tempo o trabalho do doutor Evandro, ele enriqueceu hoje o nosso bate-papo. Com certeza. Doutor Evandro, por favor, suas palavras finais. Bom, Simone, eu que agradeço mais uma vez o convite do CPP, em nome do professor Silvio. Eu já estive aqui em São Paulo no CPP algumas vezes. Eu me lembro que a primeira foi até uma palestra lá no auditório, né? A professora Loretana me convidou, falei com os professores, e eu me lembro que a palestra que eu preparei para os professores naquela época, e que sempre me acompanhou nas minhas falas aos professores, é dizer o seguinte: a lei não mudou nesse aspecto. A lei brasileira, de uma forma geral, ela ainda considera o professor uma autoridade. Mas autoridade em que sentido? Né? No sentido de autoritarismo? Evidentemente que não. A autoridade é aquela que tem um dever. O professor tem um dever muito sagrado, um dever muito sublime, que é passar um conteúdo, um programa de ensino a pessoas em desenvolvimento. Agora, a autoridade, e para isso ela tem poderes, como, por exemplo, o poder de manter o silêncio na sala de aula, né? Poder de solicitar a força pública para ajudar. Quantas vezes nós somos chamados por escolas para... Segunda-feira eu estou indo numa, né? 10 horas da manhã estarei lá, na escola estadual em São José do Rio Preto, atendendo a uma solicitação da diretora da escola em razão de problemas na escola. Vamos falar com os alunos, falar para eles sobre os deveres de educação, enfim, vamos lá conversar. Então, os professores só têm poderes, e o diretor da escola, porque tem deveres. Não existe autoridade só com poder. A autoridade tem poder porque tem dever, né? Então, eu sempre digo isso aos professores. Esse poder tem que ser utilizado. Utilizado no que sentido? No sentido de chamar a comunidade, chamar os pais, isso que nós estamos falando aqui, professor Silvio, a responsabilidade, provocar a comunidade, o que o Alessandro está dizendo, colocar a educação na pauta, na agenda do dia. Ela tem que ser discutida. Nós temos que, como eu disse aos professores, nós temos que mostrar para a nossa cidade, onde a gente está, que o chão da escola é sagrado, como se fosse uma igreja, aquilo tem que ser respeitado, você tem que entrar ali de uma forma diferente. Então, eu acredito na transformação, na mudança, e nesse nosso comportamento, e eu sempre digo aos professores, vamos acreditar na educação, que juntos, sim, a gente consegue melhorar, sim. Né? Então, eu quero agradecer, professor Silvio, agradecer a Alessandro pela gentileza, a todos do CPP, a você, Simone, por mais esse momento de estar aqui e poder dizer para quem nos acompanha que nós da Justiça estamos juntos com a educação. Professor Alessandro, por favor. Bom, eu quero começar agradecendo a sua presença. O senhor veio de São José do Rio Preto para participar desse podcast conosco, para a gente poder discutir o que interessa realmente para os professores, para a educação, para a escola. Agradecer ao professor Silvio, que tem dado tanta liberdade de atuação e de trabalho para a gente, poder visitar as escolas, conversar com os professores. Simone, obrigado pelo excelente trabalho que você fez aqui, sua apresentação ótima. Obrigada.
todo o pessoal que está por trás das câmeras, que são tão importantes quanto a gente que está aqui. Mas hoje eu quero finalizar dizendo o seguinte: esse podcast mostra como o CPP está conectado à escola, como o CPP está conectado aos professores e como a gente tem discutido essa questão de violência de forma racional, sem fazer bagunça, sem fazer barulho, sem trazer ideias, sem fundamentos. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui é para o professor. Vamos continuar junto, vamos continuar unido, que pessoas como o doutor Evandro, professor Silvio, vai fazer com que a gente consiga, de fato, alcançar o que vocês buscam. A valorização, o reconhecimento e, sobretudo, hoje, a segurança nas escolas. Obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço. Com certeza, eu acho que o nosso objetivo aqui foi cumprido, né, de trazer esse bate-papo com pontos de vistas diferentes, para trazer um diálogo, né, a construção da sociedade que a gente quer tem que ser dessa forma, com diálogo, pessoas diferentes debatendo ideias, e é isso. Eu queria convidar vocês a curtirem essa live, compartilharem, queria também que seguisse o CPP nas redes sociais, o professor Alessandro também é bem ativo nas redes sociais dele, doutor Evandro também, acredito que sim, tem uma rede social. Professor Silvio, você quer que te sigam na rede social também? Siga o professor Silvio na rede social. E eu finalizo, então, essa Educação em Pauta. Muito satisfeita que agradeço a todos vocês. Muito obrigada e até a próxima.